Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia de aprendermos um pouco mais sobre a história de Deus, sobre a Bíblia, através de uma historinha. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que foi muito importante há muito tempo atrás. Vocês já ouviram falar sobre esta pessoa em outras histórias que a tia contou. Vocês já vão descobrir quem que é essa pessoa. Mas antes, vamos fazer uma oração? Então, abaixem a cabeça e fechem os olhinhos que a tia vai orar, tá bom? Senhor, muito obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Pai, pela vida de cada criança, pela vida dos pais, daqueles que estão assistindo esta aula, Deus. Abençoe esta aula, abençoe a vida das crianças, dos alunos, ó Pai, que eles possam aprender um pouco mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? E a história de hoje está lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 2 e no capítulo 3, tá bom, crianças? Então, vamos para a nossa história? Crianças, a Bíblia nos conta que o povo de Deus, os hebreus, eles viviam num lugar chamado Egito. E neste lugar também viviam os egípcios. E com o passar do tempo, o povo hebreu foi aumentando cada vez mais. E então Faraó teve um medo. Que medo será que Faraó teve? Quando o Faraó viu que o povo hebreu estava aumentando cada vez mais, ele pensou: nós não podemos deixar que o povo hebreu aumente e se torne maior que o nosso, que o povo egípcio. Então, Faraó teve uma ideia bem ruim. Faraó, com medo de que o povo hebreu aumentasse mais e se tornasse maior que o povo egípcio e que mandasse no povo egípcio, Faraó determinou que o povo hebreu seriam escravos do povo egípcio, seriam escravos de Faraó. Vocês sabem o que é um escravo? Escravo é uma pessoa que trabalha sem receber nada em troca. É obrigado a fazer aquele trabalho e ele não pode sair do lugar onde ele está trabalhando. Ele não pode sair daquele local. Então, os hebreus, eles tinham que trabalhar todos os dias para o faraó sem receber nada em troca e não poderiam sair dali de jeito nenhum. Mas mesmo assim, o povo hebreu continuou aumentando, cada vez mais, se tornando um grande povo. E mesmo assim, Faraó continuou com medo, porque o povo estava aumentando cada vez mais. Então, Faraó teve outra ideia. E essa ideia também não era boa. Faraó determinou, ele ordenou para que todos os meninos que nascessem do povo hebreu, eles fossem mortos, não sobrevivessem. Assim, ele queria conter o povo para que o povo não aumentasse. Então, Faraó ia matar todos os menininhos que nascessem. Que coisa triste, não é? Que feio o Faraó estava fazendo. Que coisa feia que esse Faraó estava fazendo, não é, crianças? Que maldade ele estava fazendo com o povo de Deus, matando os filhinhos, os homens, os menininhos que nasciam. Mas é aí que a história de uma família do povo de Deus começa. A história desta família. Nesta família tem o papai, a mamãe e eles têm esses dois filhinhos. O papai se chama Amrão. A mamãe se chama Joquebede. A filhinha se chama Miriam
e o filhinho se chama Arão. E vocês estão vendo que eles estão com uma cara bem preocupada? Por que será que eles estão tão preocupados? Ah, esqueci de mencionar. Eles têm um filhinho e é um menininho. Vocês se lembram o que Faraó tinha dito sobre os menininhos que nasciam? Faraó queria que os menininhos que nascessem fossem mortos. Então essa família estava bem preocupada. E eles tiveram uma ideia. Eles fizeram um cesto. E dentro deste cesto, o que será que eles colocaram? O menininho. Eles colocaram o menininho dentro deste cesto. E tamparam o cesto. E o que mais que eles fizeram? Eles deixaram, será, esse cesto ali? Não, eles levaram para um lugar esse cesto, para impedir que o faraó matasse o menininho. Vocês sabem para que lugar, para qual lugar eles levaram esse cesto com o menininho, com o filhinho deles? Vocês imaginam qual é esse lugar? Então, crianças, vocês acertaram qual que é o lugar que eles deixaram o cestinho? Eles deixaram o cestinho à beira do rio. E a irmãzinha dele, do bebezinho, foi junto, olhando para ver para onde o bebezinho ia nesse rio. Então ela ficou atrás das plantas, só olhando para onde o bebezinho ia. Mas o bebezinho ele estava dentro do cesto, fechadinho. Então ele começou a chorar. Tadinho, o bebezinho chorando. E tinha alguém ali por perto que escutou o bebezinho chorar. Vocês imaginam quem seja essa pessoa que escutou o bebezinho chorando? Era a princesa, a filha do faraó. Ela escutou e pediu para que uma das suas empregadas fosse ver o que era. Então, uma das suas empregadas foi lá e tirou o cestinho do rio e abriu a tampa do cestinho. E o que ela viu? O bebezinho. E a irmãzinha dele estava ali olhando tudo o que estava acontecendo. A princesa pegou o bebezinho. E vocês acham que será que ela fez com esse bebezinho? Ela entregou para o faraó? Será que ela foi malvada? Ela teve pena do bebezinho. E Miriam, quando viu que a princesa estava ali com o bebezinho nos braços, ela tomou coragem e foi correndo falar com a filha do faraó, com a princesa. Ela chegou e falou: Princesa, você não precisa de ajuda para cuidar deste bebezinho? Porque a princesa viu que o bebezinho era filho de alguém dos hebreus, dos escravos. Então, Miriam falou para a princesa se ela não queria ajuda para cuidar do bebezinho, de amamentar. E a princesa, o que será que ela fez? A princesa aceitou o que Miriam havia proposto. E o que Miriam fez, então? Miriam foi correndo chamar a mamãe do bebezinho para cuidar do bebezinho, para ajudar a cuidar do bebezinho junto com a princesa. Vocês viram? Joquebede, a mamãe do bebezinho, estava então com o seu bebezinho, cuidando dele junto com sua família, junto com Miriam. Que bom, não é? Deus cuidou do bebezinho, Deus protegeu o bebezinho e não deixou que nada acontecesse com ele. Mas vocês acham que a história acaba aí? Não, não. Vamos ver o que acontece depois? A princesa, filha do faraó, ela havia dado o nome do menininho de Moisés. A princesa do faraó, a filha do faraó,
deu o nome de Moisés para o menininho. Mas quem criou Moisés foi a própria mãe. Vocês lembram que Miriam havia falado para a princesa que ia chamar alguém para cuidar do menininho? Miriam chamou a sua mãe e Moisés foi criado pela própria mamãe. E conforme ele ia crescendo, Joquebede, a mãe de Moisés, ia ensinando para Moisés sobre o seu povo, sobre Deus. E quando Moisés cresceu, se tornou um menininho, a mamãe dele levou ele para morar lá no palácio, junto com os egípcios. E Moisés viveu ali. E quando Moisés se tornou adulto, Moisés viu algo muito terrível. Ele viu um dos egípcios batendo e maltratando um escravo, o povo hebreu. E Moisés fez algo com isso. E ele não fez a coisa certa. Moisés bateu no egípcio. Não foi a coisa certa a se fazer, não é? Moisés bateu no egípcio, bateu tanto que chegou a matar ele. O egípcio morreu. E agora, o que ia acontecer com Moisés? Moisés saiu correndo dali, ele fugiu dali para que ninguém pegasse ele, para que Faraó não pegasse ele. E Moisés saiu dali daquele lugar da onde ele estava para viver em um lugar bem distante, e ele não queria voltar mais ali, nem queria ver mais o seu povo. Mas vocês acham que acaba aí a história com Moisés fugindo dali do Egito? Não, Deus tinha planos para Moisés. Vamos ver como que continua? Moisés saiu ali do Egito com medo de que Faraó descobrisse que ele havia matado um egípcio e fugiu para Midian. Lá, Moisés ficou um bom tempo lá em Midian. Ele se casou, teve um filho lá. E durante esse tempo, o povo de Deus, o povo hebreu, eles ainda eram escravos e eles haviam pedido e estavam clamando para Deus libertar eles. O povo de Deus pedia para que Deus enviasse alguém para libertá-los, ou que Deus libertasse eles de lá, que Deus tirasse eles da escravidão. Então, em um dia, quando Moisés estava cuidando das ovelhinhas dele, do sogro dele, todas as ovelhinhas que ele estava cuidando, Moisés ouviu algo muito estranho. E ele viu uma coisa muito estranha. Ele viu uma planta que estava queimando ali no monte onde ele estava. Ele chegou perto e viu aquela planta. E aquela planta não parava de queimar. E a planta não se queimava, o fogo nunca acabava. E ele foi chegando cada vez mais perto. E ele escutou a voz de Deus. Deus falou para ele tirar as suas sandálias, porque o lugar onde ele estava era santo. Então Moisés se ajoelhou ali para escutar a voz de Deus, ouvir o que Deus havia para falar para ele. Ele estava com medo, imagine Deus falando com Moisés. Por que Deus estava falando com Moisés? Deus ouviu o clamor do povo e falou com Moisés para que Moisés voltasse ao Egito. E será que Moisés ia voltar ao Egito? Para quê? Deus falou para Moisés ir até ao Egito para libertar o povo. E será que era perigoso para Moisés? Sim, era perigoso para Moisés. Mas Moisés não estava sozinho, Moisés estava com Deus. E Deus falou para Moisés ir até lá. Moisés, ele não queria no começo.
Ele lutou, falou que não queria ir, falou para Deus, deu várias desculpas para Deus que ele não poderia ir, que ele não saberia falar com o faraó, que seria perigoso, que o povo não ia acreditar nele. Mas Deus mostrou para Moisés que ele é Deus e que Deus estaria com ele. Então Moisés obedeceu a Deus e voltou para o Egito depois de muito tempo. Moisés voltou ao Egito para libertar o povo. E essa história vai continuar, mas na próxima aula, tá bom, crianças? Então, crianças, gostaram da historinha? E estão curiosos para saber o que vai acontecer com Moisés quando ele voltar ao Egito? Mas só vamos saber na próxima aula, no próximo domingo, tá bom? E o que aprendemos com tudo isso? Que Deus cuida e ama dos seus filhos. Deus não cuidou de Moisés quando ele nasceu, não deixando que Faraó matasse? Deus não cuidou da sua família, deixando que a mamãe de Moisés cuidasse dele? E Deus não cuidou do povo de Israel, chamando Moisés para libertar o povo quando o povo pediu para que Deus libertasse eles? E Deus continua cuidando dos seus filhos, cuidando de nós. E só porque Deus cuida de nós, quer dizer que nada vai acontecer com a gente? Não, não é. Nós temos que cuidar também para não fazer as coisas perigosas. Então, quando o papai e a mamãe falam para você, quando está no carro, se comportar porque é perigoso, colocar o cinto porque é perigoso, ou não subir em uma janela, ou subir numa árvore, ou não fazer alguma coisa que é perigosa, nós temos que obedecer, porque Deus deixou papai e mamãe para cuidar de nós, nós temos que obedecê-los. Mas acima de tudo, nós temos que obedecer ao papai do céu, que é Deus. Nós temos que amá-lo e saber que Deus nos ama. Tá bom, crianças? Que Deus está conosco e que Deus nunca vai nos deixar. Nós nunca estaremos sozinhos. E o versículo que eu vou deixar para vocês hoje está lá em Salmos 121, no verso 1 e 2, que diz assim: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Tá bom, crianças? E para finalizar esta aula, vamos fazer uma oração? Então abaixem a cabeça e fechem os olhinhos que a tia vai orar. Senhor, muito obrigada, Deus, por esta aula, por este ensinamento, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, porque sabemos que podemos confiar em Ti e que o Senhor nos ama e nos protege. Abençoe o restante deste domingo, da família de cada um que está assistindo. Se é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? E vamos para a nossa atividade? A atividade de hoje é a atividade 1. Vocês vão colorir toda a figura, colorir o bebezinho aqui embaixo também que está no cestinho. E depois que vocês colorirem, vocês vão pedir a ajuda do papai e da mamãe para recortar. Vocês vão recortar esta imagem que vocês coloriram. E depois que vocês recortarem esta imagem, vocês vão recortar também o bebezinho, a tirinha que está o bebezinho. E o papai ou a mamãe vão ajudar nesta parte. Vocês vão dobrar aqui onde está pontilhado, vão dobrar para dentro aqui, a outra parte também, e vão recortar aqui um pedacinho, vão fazer um recorte aqui, só um buraquinho. Para quê? Por que vocês vão recortar? Vocês vão pegar esta tirinha aqui e vão colocar neste buraquinho que foi recortado. Então, papai e a mamãe ajudem o filhinho que não conseguir para colocar aqui
onde está recortado. Depois que vocês encaixarem o bebezinho, o que vocês vão fazer? Aí vocês podem levar o bebezinho até a princesa que está aqui. O bebezinho está no rio e vocês vão levar o bebezinho até a princesa. Olha que legal! Tá bom, crianças? Essa é a atividade de vocês. Então, um beijo e até o próximo domingo. Tchau, tchau! Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão? Suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão? Suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão? Suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor.